De acordo com os dados mais recentes de localização da frota publicados pelo Instituto Naval dos Osage, também conhecido como UESNIA News, um grave desenvolvimento militar está ocorrendo silenciosamente nas águas consideradas o quintal da América. Na madrugada de 12 de janeiro de 2026, o grupo de ataque de porta-aviões mais moderno do planeta, o USS Gerald R. Ford, com o número de casco CVN-78, recebeu inesperadamente ordens para deixar o porto de Norfolk em estado de alta prontidão de combate. Diferente dos cronogramas de treinamento habituais, a rota deste super porta-aviões da classe Ford desta vez não é em direção ao Atlântico Leste para cruzar para a Europa como de costume, mas está cortando as ondas em velocidade máxima para o sul, indo direto para a região do Mar do Caribe. Observadores militares internacionais avaliam que este movimento incomum do Pentágono está intimamente ligado a relatórios de inteligência sobre o aparecimento de uma frota de navios de guerra russos, incluindo submarinos de ataque movidos a energia nuclear e navios de apoio, operando de forma opaca perto da área do Canal do Panamá e de rotas vitais de cabos de fibra óptica submarinos. A presença do USS Gerald R. Ford, um monstro oceânico com um deslocamento de mais de 100 mil toneladas, equipado com o mais avançado sistema de lançamento eletromagnético de aeronaves, EEMELC, é uma pesada mensagem de dissuasão que Washington quer enviar a Moscou. Não é apenas uma simples patrulha. Este evento marca a primeira vez que o sistema de sensores e o radar de banda dupla, DBR, da classe Ford são colocados em uma situação de combate real para caçar alvos subaquáticos em um ambiente geográfico extremamente complexo como o Caribe. Se os rumores sobre os submarinos russos carregando mísseis de cruzeiro calibre forem verdadeiros, então o encontro entre o auge da tecnologia marítima americana e a tenacidade da marinha russa nas próximas horas será o centro das atenções mundiais. Estamos testemunhando os movimentos mais tensos no tabuleiro de xadrez geopolítico dos oceanos no século XXI. Para entender claramente por que o Pentágono depositou total confiança no USS Gerald R. Ford para esta missão de interceptar a frota russa, precisamos dissecar este monstro oceânico de 13 bilhões de dólares sob uma perspectiva puramente técnica. Este não é apenas um navio, mas o complexo tecnológico militar mais sofisticado já construído pelo homem, representando a mudança no pensamento de combate naval após mais de 40 anos de domínio da classe de porta-aviões Nimitz. Falando em especificações técnicas, o USS Gerald R. Ford, casco número CVN-78, é uma verdadeira cidade flutuante com um deslocamento total de até 100 mil toneladas. O navio tem um comprimento de 337 metros, uma largura de convés de voo de 78 metros e uma altura de 76 metros, equivalente a um edifício de 25 andares. Para impulsionar este enorme bloco de aço sobre o mar a uma velocidade de mais de 30 nós, ou seja, mais de 56 km por hora, o coração do navio são 2 reatores nucleares A1B de nova geração. Diferente dos reatores da antiga classe Nimitz, o reator A1B é projetado de forma mais simples, mas possui uma capacidade de geração de energia 3 vezes maior, criando uma potência total de até 600 megawatts. Essa enorme quantidade de eletricidade não é usada apenas para impulsionar o navio, mas o objetivo principal é alimentar os sistemas de armas de alta energia e os densos sistemas eletrônicos a bordo, criando a premissa para a integração de armas a laser em um futuro próximo. Um ponto assustador deste sistema de propulsão é a capacidade de operar continuamente por 25 anos sem reabastecimento, o que significa que, teoricamente, o USS Gerald R. Ford tem um alcance ilimitado, dependendo apenas do estoque de alimentos para uma tripulação de mais de 4.500 pessoas. O maior avanço tecnológico e também a arma estratégica que ajuda a classe Ford a superar completamente todos os rivais é o Sistema de Lançamento Eletromagnético de Aeronaves, abreviado como EMEOS. Durante o último meio século, os porta-aviões dos T-6 usaram sistemas de catapulta a vapor volumosos, pesados e difíceis de manter.
O EMAUS mudou completamente o jogo usando o princípio do motor de indução linear. Quando ativado, uma corrente elétrica extremamente forte corre pelas bobinas localizadas ao longo da trilha de lançamento, criando um campo magnético móvel que puxa o shuttle de lançamento preso à roda dianteira da aeronave. Esse mecanismo permite um controle extremamente preciso da força de lançamento, permitindo que o navio lance uma variedade de aeronaves, desde drones leves até caças pesados totalmente carregados, sem causar danos à estrutura da aeronave devido a solavancos, como as catapultas a vapor. Graças ao EMA-ELS, o USS Gerald R. Ford pode manter uma taxa de surtidas de até 160 vezes por dia, podendo subir para 270 vezes em situações de combate de alta intensidade, 33% maior do que a classe Nimitz. Isso significa que, em um confronto direto, o lado que conseguir colocar mais aviões no céu mais rápido garante a vitória. Paralelamente ao sistema de lançamento está o equipamento de arresto avançado, abreviado como AAG. Em vez de usar o sistema hidráulico mecânico tradicional para capturar e parar a aeronave no pouso, o AAG usa motores elétricos e turbinas de água para absorver a energia cinética da aeronave. O sistema de computador calculará automaticamente o peso e a velocidade da aeronave que se aproxima para ajustar a força de frenagem mais adequada. Isso é extremamente importante quando o USS Gerald R. Ford tiver que recuperar drones furtivos no futuro, que possuem estruturas muito mais frágeis do que os caças F-18 Super Hornet, calejados pelo tempo. Em termos de capacidade de combate, o poder destrutivo deste super porta-aviões reside na ala aérea, embarcada número 8, estacionada a bordo. O punho principal são os esquadrões de caças furtivos de quinta geração F-35C, Lightning II. Esta é uma versão especial do F-35 projetada especificamente para operações em porta-aviões, com asas dobráveis maiores e um chassi reforçado. O F-35C não é apenas um avião de combate, mas um centro de dados voador. Com o sistema de sensores eletroópticos EODAS e a capacidade de link de dados multidimensional, um F-35C pode detectar alvos à distância, desenhar uma imagem completa do campo de batalha e transmitir esses dados para os destroyers de mísseis guiados no grupo de ataque para desferir o golpe fatal. Além disso, é impossível não mencionar a aeronave de alerta aéreo antecipado E-2D Advanced Hawkeye, apelidada de Olho Divino no Céu, ajudando a expandir a visão da frota para mais de 500 quilômetros, detectando precocemente ameaças de mísseis de cruzeiro inimigos voando baixo. No entanto, no contexto em que a frota russa está se aproximando do Caribe com submarinos de ataque ultra-silenciosos da classe Ya-100M, o sistema mais importante ativado agora é o radar de banda dupla, DBR. Este é o primeiro sistema de radar de varredura eletrônica ativa, AESA, integrado em um porta-aviões, combinando o radar multifuncional SPIU-4 de banda S e o radar de controle de tiro SPIL-3 de banda X. Diferente dos radares rotativos mecânicos clássicos, o DBR consiste em matrizes de antenas fixas montadas diretamente na torre de comando, capazes de varrer 360 graus continuamente sem pontos cegos. Ele pode detectar e rastrear automaticamente centenas de alvos ao mesmo tempo, desde aeronaves inimigas e mísseis balísticos até minúsculos periscópios emergindo da água. No cenário de confronto com o míssil hipersônico Zircon da Rússia, o DBR desempenha um papel vital na detecção da ogiva assim que ela se separa do lançador, fornecendo parâmetros para os sistemas de defesa de curto alcance CIWS. Phalanx e mísseis interceptadores ESCCM no navio de resposta. Considerando a história de desenvolvimento e combate real, o caminho do USS Gerald R. Ford não foi coberto de rosas. Iniciado em 2009, o navio passou por muitos anos de atraso devido a graves falhas técnicas relacionadas ao sistema de elevadores de armas e à confiabilidade das catapultas eletromagnéticas.
Só em 2017, o navio foi oficialmente comissionado e teve que passar por testes de choque explosivo extremamente rigorosos, onde a Marinha dos Wilozewa Deike detonou dezenas de toneladas de explosivos bem ao lado do casco para testar a durabilidade da estrutura. No entanto, após superar os problemas iniciais, o desempenho do navio em sua primeira implantação no Mediterrâneo em 2023 para dissuadir as partes no conflito entre Líbano e Israel provou sua verdadeira capacidade. O fato de o USS Gerald R. Ford manter operações contínuas por 76 dias e noites no mar, sem precisar atracar para apoio, dissipou todas as dúvidas sobre a estabilidade do novo sistema de reatores. Quando colocado na balança, o USS Gerald R. Ford está em um nível completamente diferente do porta-aviões Almirante Kuznetsov da Rússia, ou mesmo do navio Fujian, recém-lançado pela China. O navio Kuznetsov usa motores de caldeira a óleo combustível antiquados. Sempre precisa ter um rebocador seguindo devido ao risco de falha no motor e usa uma pista de decolagem estilo ski jump, que limita significativamente a carga de armas e combustível das aeronaves na decolagem. Enquanto isso, o navio Fujian, embora equipado com catapultas eletromagnéticas, ainda usa motores convencionais, forçando a dependência de navios-tanque e limitando o tempo de operação no mar. O USS Gerald R. Ford, com propulsão nuclear e alto sistema de automação, ajuda a reduzir cerca de 700 marinheiros em comparação com a classe Nimitz, ajudando a economizar até 4 bilhões de dólares em custos operacionais ao longo da vida útil de 50 anos do navio. No entanto, nenhuma máquina é invencível. O ponto fraco fatal do USS Gerald R. Ford, assim como de qualquer outro porta-aviões gigante, é sua fragilidade diante de torpedos pesados e mísseis balísticos antinavio. Apesar de ter uma blindagem espessa e um sistema moderno de compartimentação contra afundamento, um golpe direto no sistema de hélices ou leme é suficiente para transformar esta cidade flutuante em um alvo de tiro fixo no meio do oceano. Além disso, a dependência excessiva de sistemas eletrônicos e redes de computadores internos torna o navio um alvo atraente para ataques cibernéticos. Se o sistema de controle central for invadido por hackers ou sofrer uma interferência eletrônica extremamente forte, todos os sistemas de ponta, como as catapultas MSELS ou o radar DBR, podem ficar paralisados, transformando o navio em um aeroporto inútil. É por isso que, nesta missão no Caribe, o USS Gerald R. Ford nunca vai sozinho. Cercando-o está uma barreira de aço composta por cruzadores da classe Ticonderoga e destroyers da classe Arleigh Burke, criando uma rede de fogo antiaéreo de múltiplas camadas, garantindo que nenhum objeto estranho possa se aproximar do ativo mais valioso da Marinha dos Wilozewa em um raio de 500 quilômetros. Com tal equipamento até os dentes, o aparecimento do USS Gerald R. Ford nas águas do Quintal da América é claramente uma afirmação firme de que Washington não tolerará qualquer esforço para mudar o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. Entrando em uma análise aprofundada sobre táticas militares, a presença do grupo de ataque de porta-aviões USS Gerald R. Ford nas águas do Caribe não é apenas um desfile militar para exibir poder, mas um exercício em larga escala da doutrina de operações marítimas distribuídas, também conhecida como DMO, que a Marinha dos Wilozewa está perseguindo. No contexto geográfico específico do Mar do Caribe, comparado a um lago estreito com muitas ilhas pequenas e canais complexos, o cenário de combate será completamente diferente do espaço aberto do Pacífico ou do Atlântico. Se um conflito real eclodir entre o grupo de navios do Zerboatir e a frota russa aqui, testemunharemos um duelo intelectual tenso, baseado no procedimento operacional padrão, SEIOP, com 3 fases principais: reconhecimento, bloqueio e destruição. A fase 1 é a guerra nas profundezas do oceano, também conhecida como guerra antissubmarina, ASSW. Esta é a prioridade número 1 e também a maior ameaça ao super porta-aviões da classe Ford.
Os submarinos de ataque nuclear do projeto 885M da classe Yasen-M da Rússia são avaliados como buracos negros oceânicos com capacidade de furtividade acústica extremamente boa. Para lidar com isso, o grupo de ataque de porta-aviões não se agrupará, mas se espalhará em uma formação de anel de aço. Nisso, os destroyers da classe Arleigh Burke Flight 3C desempenharão o papel de sentinelas avançadas, movendo-se a uma distância de 50 a 100 km do porta-aviões. Aqui, o processo de caça submarina será ativado com coordenação multiplataforma. Do ar, o esquadrão de helicópteros MH-60R Seahawk patrulhará continuamente, lançando sonoboias passivas e ativas no mar, para criar uma densa rede de sensores para ouvir qualquer ruído mecânico no fundo do mar. Ao mesmo tempo, as aeronaves de patrulha antissubmarina P-8T Poseidon, decolando de bases terrestres na Flórida, apoiarão lançando torpedos leves ou sonoboias de longo alcance. Uma vez que um sinal suspeito de um submarino russo for detectado, os dados serão imediatamente transmitidos ao centro de comando no USS Gerald R. Ford, através da rede de link de dados Link 16. Neste momento, a caçada começa. O destroyer americano usará o sonar rebocado na popa para localizar precisamente as coordenadas do alvo, sem revelar sua própria posição, pronto para lançar torpedos pesados Mark 54 para forçar o submarino adversário a emergir ou ser destruído. A fase 2 é o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea e o controle do espaço eletromagnético. É aqui que a força da ala aérea no USS Gerald R. Ford é maximizada. A aeronave de alerta aéreo antecipado E-2D, Advanced Hawkeye, desempenhará o papel de maestro no céu, varrendo com radar a centenas de quilômetros de distância para detectar qualquer objeto voador, desde aeronaves de reconhecimento até mísseis de cruzeiro do inimigo. Sob o comando do E-2D, os caças furtivos F-35C estabelecerão patrulhas de combate aéreo, SQAP, em posições-chave. Um ponto especial na tática do F-35C é a capacidade de operar em silêncio. Em vez de ligar o radar ativo para encontrar o inimigo e ser facilmente detectado em troca, o F-35C usa sensores passivos para coletar sinais eletrônicos dos radares dos navios de guerra russos. Supondo uma situação de combate, um F-35C pode se esgueirar pelo sistema de defesa aérea do inimigo, travar o alvo no navio de comando russo e, em seguida, transmitir os dados de disparo para um destroyer americano que está longe. Este destroyer lançará um míssil antiaéreo de longo alcance, SM-6, no modo de ataque à superfície para destruir o alvo. Este é o conceito de controle de tiro integrado, naval contra-aéreo, NIFC, CA, permitindo que os USIL ataquem alvos além do alcance visual, sem que o inimigo saiba quem disparou. A fase 3, e também o cenário mais perigoso, é o problema de interceptação de mísseis hipersônicos. Os círculos militares ocidentais estão sempre preocupados com o míssil Zircon da Rússia, com velocidade Mach 9, ou seja, 9 vezes a velocidade do som. Se a frota russa lançar uma salva de mísseis Zircon de submarinos ou navios de superfície, o tempo de reação do sistema de defesa dos Zedwazekila será contado apenas em segundos. Nesta situação crítica, o sistema de combate Aegis Baseline 9 nos navios de escolta terá que operar em capacidade máxima. A camada de defesa de longo alcance será o míssil SM-6, tentando interceptar a ogiva russa, enquanto ela ainda está em grande altitude. Se falhar, a camada de defesa de médio alcance com mísseis ES-SM será ativada. E na camada de defesa final, quando o míssil estiver a apenas alguns quilômetros do porta-aviões, o sistema de canhão de tiro rápido Phalanx de 6 canos e mísseis RAM criarão uma cortina de fogo para destruir o alvo. No entanto, especialistas também apontam que, para armas hipersônicas, o abate com munição física é extremamente difícil. Portanto, armas de guerra eletrônica serão a chave. O sistema de guerra eletrônica SLQ
32 no USS Gerald R. Ford emitirá feixes de ondas de rádio de potência extremamente alta para interferir e enganar o buscador de radar do míssil inimigo, fazendo-o cair no mar ou errar o alvo. Considerando o aspecto geopolítico-militar, a implantação do USS Gerald R. Ford no Caribe também carrega o significado de uma guerra psicológica. Os desenvolvedores aéreos querem provar que a doutrina de anti-acesso, negação de área, também conhecida como A2AD, não é apenas uma especialidade da Rússia ou da China. Ao bloquear o Mar do Caribe, os EUA estão aplicando a própria tática que o adversário costuma usar para dissuadir o oponente. Se a frota russa for isolada aqui, sem apoio aéreo da terra e cercada pelo denso sistema de reconhecimento dos Edward, eles cairão em uma posição completamente passiva. No entanto, o risco desta tática é a possibilidade de erro de cálculo. Em um espaço estreito com alta densidade de equipamentos militares, uma pequena colisão entre navios de guerra de ambos os lados ou uma ação de voo não profissional de um caça cortando a frente também pode ativar as regras de engajamento de autodefesa, levando a um conflito armado indesejado. Portanto, o canal de comunicação da linha direta militar entre o Pentágono e o Ministério da Defesa da Rússia certamente está operando em capacidade máxima para garantir que este duelo pare apenas no nível de rosnar um para o outro através da mira, e não apertar o botão de disparo. Em resumo, no jogo de xadrez tático no Caribe, o USS Gerald R. Ford não luta sozinho. Ele é o centro de um ecossistema de combate conjunto, onde satélites, aeronaves, navios de superfície e submarinos compartilham uma única imagem do campo de batalha em tempo real. A superioridade na capacidade de processamento de informações e coordenação de armas combinadas é a arma mais afiada que a Marinha dos Gezira usa para contrabalançar o poder de fogo puro dos mísseis de cruzeiro russos. Este confronto, haja tiros ou não, também fornecerá dados valiosos para que ambos os lados reajustem suas estratégias militares na próxima década. Considerando o tabuleiro de xadrez geopolítico global, o fato de o superporta-aviões USS Gerald R. Ford, símbolo do poderio absoluto dos Estados Unidos, ter que se aproximar pessoalmente das águas do Caribe para confrontar a frota russa é um evento de simbolismo histórico, marcando o reinício dos cálculos estratégicos da era da Guerra Fria em pleno século XXI. Isso não é apenas uma questão de segurança marítima, mas um choque frontal com a doutrina Monroe, um princípio imutável na política externa de Washington nos últimos 200 anos, que estipula que o hemisfério ocidental é a esfera de influência inviolável dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e qualquer intervenção militar de potências externas aqui é considerada um ato hostil direto. Do ponto de vista de Moscou, a jogada de enviar submarinos IA-100M e navios de guerra para o quintal da América é um golpe de resposta assimétrico calculado. No contexto em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, se expande continuamente para o leste e os grupos de ataque de porta-aviões dos Exércitos realizam frequentemente operações de liberdade de navegação, também chamadas de FONOPS, bem na fronteira marítima da Rússia, no Mar de Barents ou no Mar Negro, o Kremlin quer enviar uma mensagem de reciprocidade. Ao colocar as cidades da costa leste dos Exércitos na mira dos mísseis de cruzeiro calibre, a Rússia força o Pentágono a dividir recursos preciosos. Em vez de concentrar toda a força militar para cercar a Rússia na Europa ou conter a China na Ásia, os Estados Unidos são forçados a voltar para reforçar suas defesas domésticas. Esta é a tática de esticar a formação, forçando o oponente a se estender em muitas frentes, reduzindo assim a pressão militar em pontos quentes centrais como a Ucrânia ou o Ártico. A reação de Washington, demonstrada pelo envio do navio mais caro da história naval, o USS Gerald R. Ford, mostra o nível real de preocupação da elite militar dos UK. O Mar do Caribe não é apenas um ponto turístico, mas a garganta do comércio e da energia da América. Milhares de petroleiros e navios de gás passam pelo Golfo do México e pelo Canal do Panamá todos os dias para fornecer energia para a economia número 1 do mundo.
A presença de uma força de combate submarina russa aqui cria uma ameaça potencial ao sistema de cabos de fibra óptica submarinos e às plataformas de petróleo e gás offshore. Se um conflito eclodir, o bloqueio desta rota marítima causará um choque econômico não inferior ao fechamento do Estreito de Hormuz. Portanto, o envio do porta-aviões pelos Biavotes não é apenas para dissuasão militar, mas também para tranquilizar os mercados financeiros e garantir a segurança energética nacional. Este evento também coloca desafios legais espinhosos relacionados à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, também conhecida como UNCLOS. A Rússia está aplicando o próprio argumento que os EUA costumam usar, o direito de livre passagem em águas internacionais. Os navios de guerra russos operando fora do mar territorial de 12 milhas náuticas dos EUASO e dos países caribenhos são totalmente legais sob o direito internacional. Isso coloca os EUASO em uma posição diplomática difícil. Se Washington reagir muito duramente ou impedir que navios russos operem na zona econômica exclusiva internacional, eles contradirão sua própria posição no Mar do Sul da China, onde os EUA sempre afirmam a liberdade de navegação, apesar da oposição da China. Esta é uma armadilha legal sofisticada que a Rússia armou, transformando o Caribe em uma arena de debate sobre o direito internacional, onde cada ação dos EUA é examinada sob o microscópio da comunidade internacional. Do lado dos aliados europeus no bloco da OTAN, a mudança do foco da marinha dos EUA para o sul está causando preocupações implícitas. A segurança da Europa depende muito do guarda-chuva nuclear e da marinha dos USEUA. Quando o USS Gerald R. Ford, que estava planejado para operar no Atlântico Norte para proteger o flanco ocidental da Europa, é agora atraído para o Caribe, o vácuo de poder nas águas da Groenlândia, Islândia e Reino Unido, também conhecido como Lacuna Gulf, será exposto. Reino Unido, França e Alemanha terão que assumir mais responsabilidades por conta própria na caça aos submarinos russos no Atlântico Norte, em um contexto onde os orçamentos de defesa e as capacidades navais desses países ainda têm muitas limitações. Isso pode criar pequenas fissuras na solidariedade da aliança, à medida que cada nação começa a ter que priorizar sua própria segurança imediata em vez de compromissos coletivos. Especialmente, o BPIATO, observador silencioso neste jogo de xadrez, é a China. Pequim está monitorando de perto cada movimento de reação da frota dos USEUA. A maneira como o sistema de comando do USS Gerald R. Ford lida com a situação, o tempo de reação dos esquadrões de caça F-35C e a eficácia do sistema de reconhecimento por satélite dos EUAS serão dados de inteligência inestimáveis para os militares chineses. Eles querem ver se os EUAS são capazes de manter uma presença avassaladora simultaneamente em dois hemisférios. Se os EUA aparecerem confusos ou sobrecarregados no Caribe, isso será um sinal de que o manto da superpotência está sendo esticado demais e pode encorajar movimentos mais decisivos da China na região do Oceano Índico e Pacífico. Além disso, o papel de nações regionais como Cuba e Venezuela também se torna extremamente sensível. Para manter operações de longo prazo no Caribe, a frota russa precisa de portos amigáveis para reabastecimento de combustível e suprimentos. A relação calorosa entre Moscou e Havana e Caracas transforma esses países em postos avançados estratégicos. Isso lembra o cenário da crise dos mísseis de Cuba, de 1962, embora em escala e natureza diferentes. Os EUAs certamente aumentarão a pressão diplomática e econômica sobre as nações latino-americanas para que se recusem a fornecer serviços logísticos aos navios de guerra russos, transformando o confronto militar no mar em uma guerra diplomática e econômica acirrada em terra. Em suma, o aparecimento da frota russa e a reação resoluta do superporta-aviões USS Gerald R. Ford transformaram as águas tropicais do Caribe na interseção mais quente do mapa geopolítico mundial atual.
não é apenas um duelo de técnica militar, mas um duelo de vontade política, tolerância ao risco e a arte de usar o direito internacional como uma arma afiada. O resultado deste confronto redefinirá a ordem de segurança no hemisfério ocidental e enviará sinais fortes a todas as capitais do mundo sobre as linhas vermelhas das superpotências na nova era de competição estratégica. Encerrando o boletim especial de hoje, o evento do superporta-aviões USS Gerald R. Ford, mudando repentinamente de curso para as águas do Caribe para interceptar a frota russa, não é apenas uma notícia quente das últimas 24 horas, mas um sinal de uma era turbulenta para a segurança marítima global. Estamos testemunhando o fim da fase unipolar nos oceanos, onde a marinha dos Eurostásio costumava viajar livremente sem encontrar nenhum desafio significativo. Agora, com a ascensão das frotas de submarinos modernos da Rússia e das potências emergentes, todas as águas, incluindo o quintal das superpotências, podem se tornar linhas de frente. Este encontro é também o teste de realidade mais severo para as centenas de bilhões de dólares que o Pentágono despejou no programa de porta-aviões de nova geração. A tecnologia eletromagnética, o radar de matriz de fase e a rede de combate conjunta da classe Ford serão poderosos o suficiente para suprimir o perigo potencial dos mísseis de cruzeiro e torpedos de nova geração? A resposta pode não vir de uma guerra total, mas do próprio silêncio tenso sob o Oceano do Caribe nos próximos dias, enquanto os capitães de ambos os lados duelam intelectualmente através de telas de sonar e parâmetros eletrônicos. Uma coisa é certa: independentemente do resultado deste confronto, o mapa estratégico militar do mundo foi oficialmente redesenhado. A paz não é mais algo garantido, mas deve ser assegurada pelo poder de dissuasão permanente e pela lucidez das cabeças frias nas salas de situação em Washington e Moscou. Continuaremos a atualizar minuto a minuto a direção do movimento do grupo de ataque de porta-aviões USS Gerald R. Ford e os movimentos de resposta da Rússia nos próximos boletins. Obrigado por sua atenção em acompanhar a jornada de decodificação do ponto quente militar de hoje.